Dados, informações, Big Data, é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Causa Justa. Causa Justa na área, e no programa de hoje a gente bate um papo com a Bárbara. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Tem muitas coisas incríveis sendo feitas com tecnologia e processos coletivos. Por exemplo, uma questão que é sobre vigilância, que tem muito a ver com dados, é isso. A vigilância ela é sempre ambígua, né? Ela vai ser em prol da experiência do usuário, mas ela também, e de fato ela vai melhorar muitas coisas da nossa vida, mas ela também está sendo utilizada para meios de marketing, enfim, tá fazendo previsão de subjetividades que às vezes a gente nem... previsão errônea de subjetividades, né? Assim, por que é importante a gente entender sobre tecnologia, e eu gosto de usar a arte como esse meio? Porque é uma questão de cidadania até. Você entender essas coisas de dados, de como é que se conecta, de como é que funciona um algoritmo, etc. A gente está sujeito a isso o tempo todo. Então, não é que a gente vai resolver esse problema, é que a gente tem que usar da forma como a gente acha melhor e que a gente tem que estar consciente da forma como as coisas funcionam, porque faz parte da forma como a gente se organiza enquanto sociedade, sabe? Tem até uma discussão que eu comecei a perceber das pessoas falando, bom, a privacidade é um direito humano. Uhum. Como é que fica esse direito humano diante da total invasão de privacidade, que é essa coleta de dados diária que está acontecendo, né? Você baixa um aplicativo, você tem que aceitar lá, nem sabe o que está aceitando, né? E está doando suas informações, seus dados, sabe lá para quem, que pode revender, e aí? Onde é que fica esse lugar desse direito humano que a gente tem à privacidade? Isso é uma coisa, assim, que a gente discute muito ainda dentro desse campo, né, da cidadania digital. Pessoalmente, acho que dentro desse conhecimento, que é entender como é que essas coisas funcionam, a gente está estruturando a nossa forma de comunicação através desses meios, mensagens, redes sociais, e a gente, como você falou, a gente aceita os termos de privacidade, a gente aceita os termos de serviço. Faz parte entender que esses serviços, eles não são gratuitos. A gente está pagando com os nossos dados, né? Só não é uma moeda monetária, mas eles são tão valiosos quanto uma moeda monetária, porque as empresas estão se beneficiando disso. É muito curioso, assim, porque nessa atuação a gente, eu trabalho com produção cultural, com essas coisas todas acontecendo. Então, não tem uma única atuação ali de um tema que eu estou falando, mas em cada uma das instalações, das exposições, e principalmente também nas exposições que são autorais da Ambos, porque a gente também tem trabalho junto com outros parceiros, né? A gente sempre tenta trazer quais são as questões que estão relacionadas aí dentro desse campo atual, que é a relação que a gente estabelece com a tecnologia. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela abre um campo de possibilidades fantástico, né? Ela é uma ferramenta, então tanto pode ser maravilhosa como pode ser assustadora, né? A gente vê o Black Mirror aí como um exemplo de tudo que a gente está sujeito, né? E não está distante, tá? É bem real, né? Quando eu vejo na mão das crianças também, é uma coisa que me preocupa muito. Estava conversando com a Carol, a gente vindo para cá, que as crianças já nasceram nesse contexto tecnológico que você se conecta por todos esses aplicativos, essas mídias e tudo mais. Porque a gente ainda tem uma coisa de tipo, poxa, que saudade de encontrar presencialmente com as amigas, de mandar um recado, de ir lá e, sabe, postar uma carta, um postal, sabe? A gente ainda tem uma lembrança do analógico, sabe? Do tete-a-tete, mas as crianças já nasceram conectadas, elas estão totalmente imersas, né, nas telinhas, né? E é uma coisa que nenhuma delas lê. Primeiro que não foi feito para elas lerem, né? Termo de uso, termo, né? Todos esses termos. É ok, vambora, né? E perfis abertos, e pessoas se passando por outras crianças. Então, como é que é também, né, essa coisa da tecnologia com essa nova geração, né? Porque eu acho que a arte, ainda mais quando ela é voltada para criança, né? É uma forma, de repente, de sensibilizar,
essa demanda de incluir a tecnologia, nos museus a gente tem muito essa demanda, né? Ah, tem que criar uma instalação interativa. Ah, tem que ter um momento de selfie. Inclusive, a maioria das instalações interativas são um momento de selfie da exposição. Aqui tem um momento para virar e ir para o Instagram. Como é que você consegue integrar que essas tecnologias, elas vão entrar nos museus, mas elas vão dentro do processo de concepção da exposição como uma coisa que vai de fato contribuir para aquela curadoria, para aquela narrativa, para aquele tema que está sendo exposto. Ela não vai ser usada de forma gratuita para as crianças ali só poderem ter um momento de entretenimento. Então, assim, como é que você consegue abordar esses conceitos num processo interativo engajador que tenha um conceito bem embasado junto com o processo da exposição como um todo e que não seja só aquele momento ali, vamos fazer uma coisa para chamar alguém para dentro do museu, sabe? E você acha que a tecnologia, ela consegue, para além de atrair as pessoas para dentro do museu, extravasar o museu para dentro das pessoas? Extravasar o museu para dentro das pessoas. Olha aí a poesia. Eu acho que existe uma coisa com relação dos dados que tem a ver com o processo também de arquivo, que tem tudo a ver com o museu. Até escrevi um artigo uma vez sobre isso, que era o life log, né? Existe essa forma da gente ter um autoconhecimento, vamos dizer, através dos dados, que tem a ver com essa sistematização constante da gente estar olhando o tempo todo, sei lá, anotando tudo que eu estou comendo, anotando como é que eu estou me sentindo. E é uma prática que acontece de muitos e muitos e muitos anos. E que tem tudo a ver com o museu. E que tem tudo a ver com tecnologia. O museu, ele está ou organizando vários conteúdos ou propondo várias experiências. E o que as pessoas vão levar de memórias para elas, que não vão estar organizadas em um espaço necessariamente, mas que vão ficar registradas nesse processo de coleção de momentos memoráveis de cultura, são fatores que têm a ver com essas experiências, né? Essas experiências que têm que estar abertas, porque eu acho que é justamente isso, assim, já falei antes da Lydia Clark e da Lexica, mas eu sou muito, muito fã, sabe? Pra gente poder se conectar, a gente tem que estar aberto, né? A gente tem que permitir que as nossas obras estejam abertas, a gente tem que ir de peito aberto para o museu, a gente tem que permitir que a tecnologia tenha algum grau de abertura para que as conexões se estabeleçam. Porque se vai todo mundo fechado, procurando uma coisa específica, sem abertura para o acaso, para troca, para transformação, como é que a gente vai mudar os paradigmas da sociedade, da cultura? Você falando isso, me lembro da questão do debate sobre o copyleft e copyright. Uhum. Né, que tá dentro disso, né, de você confinar um conhecimento ou você deixar ele aberto para que ele possa ser permeado de outras ideias. E aí, cara, acho que assim, essa coisa da programação criativa, que eu nem usei esse termo ainda, mas que tem tudo a ver com arte e tecnologia, né, que é uma creative coding, né, porque no Brasil não fala programação criativa, mas enfim, né, a tradução. Tem tudo a ver com as comunidades abertas. Então, assim, a grande maioria das plataformas de código aberto para programação criativas, elas são sustentadas por grandes comunidades, grandes fóruns de código aberto e as pessoas se conversam, se trocam. E é uma coisa assim que eu me lembro quando eu comecei a fazer a programação lá no IMPA, fiquei muito impressionada, assim, de ter uma dúvida, de ficar perdida, de jogar num fórum e todo mundo ia... Sei lá, da onde é que alguém veio me responder alguma dúvida, sabe, assim. Então tem esse senso de coletividade bem grande, inclusive. Isso foi uma coisa que surgiu dentro do meio digital, né? A sensação de rede a gente tem, né? A gente sabe como é que a gente se estabelece e tal, mas a conectividade sempre existiu, né? Estados de consciência. Aliás, a primeira coisa que existe na vida é a conectividade, né? Exatamente. Mas assim, como a gente está o tempo todo agora, a palavra é conexão, inovação, etc. Bom, então vamos aproveitar que hoje em dia todas as crianças estão acordando conectadas, nascendo conectadas e vamos conversar sobre isso. O que é a conectividade real? Será que a tecnologia está sendo de fato usada para promover conectividade? Como é que a gente cultiva a nossa conexão, né? O universo onde essa conexão digital se estabeleceu foi num mundo que estava desenhado de um jeito. A grande questão do nosso momento enquanto sociedade global é que a humanidade está se reapreendendo na conectividade a partir
de uma experiência tecnológica, né? E nesse sentido, a tecnologia está de fato promovendo conectividade, porque ela, mesmo que a gente está às vezes patinando, experimentando e etc., mas ela já está oferecendo essa oportunidade para a gente refletir novamente, né? Hoje em dia, por exemplo, se eu tenho qualquer ideia de alguma coisa, eu penso, tá, primeiro eu vou procurar no Google para ver quem está fazendo isso, se tem alguém fazendo isso, se tem um aplicativo que facilita fazer o que eu estou pensando em fazer, né? E aí, de repente, você está construindo toda a sua ideia em cima de um desenho de um sistema que já existe e você está só recriando por cima dele. O nosso cérebro está aprendendo a pensar com a cabeça do computador, ao mesmo tempo que o computador está aprendendo a inteligência o computador é feito artificial, né? É feito pela gente, tem as falhas que a gente tem. Exato. E aí a inteligência artificial sem o ser humano é vazia, é só uma ferramenta, mas o ser humano sem necessariamente ter a tecnologia, né? E aí é que tá. Onde é que mora essa inteligência humana? Para onde a gente vai caminhar? Porque assim, essa parte toda de construção da razão, da lógica, a gente já viu até aqui. O mundo já foi construído a partir disso. Para onde a gente caminha? A gente caminha desenvolvendo as nossas conectividades e as nossas inteligências outras em confluência com a tecnologia, porque eu acho que ela é um caminho sem volta. Tá posta. Agora, como a gente interage com isso, né? Que eu acho que é sempre a questão de todas as tecnologias do fogo ao computador, a gente teve que se reinventar como espécie. Mudou tudo, mudou a nossa maneira de comer, mudou tudo. Mudou a quantidade de proteína que a gente tinha, a gente conseguiu. A agricultura mudou, a agricultura é uma tecnologia e acho que a história vem com tecnologias e que é o jeito que se usa, né? Cada tecnologia é uma puta transformação. É pela mesma transformação de uma nova tecnologia. Mas será que a gente não dá uma pausinha agora, assim, Né? e vai buscar umas tecnologias ancestrais? Eu acho que a gente vai juntar Retornar nessa um pouquinho. panela, não. Eu acho que não. Mas não você sei se acredita? nega, mas junta. Eu tenho sempre essa pergunta, quer dizer, uma questão que eu tenho de tecnologia, assim, tem quem acredite que é isso que vai salvar a gente. Eu tenho muitas restrições a essa maneira de pensar do salvador, da tecnologia como salvar. Sim. Não, mas tem gente que super acredita que é por aí. Aí eu queria muito entender a tua forma artística de pensar sobre isso, porque a minha, eu acho que ainda é muito técnica nesse ponto. Tem muitas coisas que a gente, como humano, vai se repensar e tudo mais. Mas até que ponto ético a gente consegue chegar, porque isso é uma ferramenta, tá, todo mundo aí já nasceu conectado e etc. E a mudança é muito grande, mas a mudança é excludente também. Eu não acredito na tecnologia como salvadora das nossas questões humanas, sei lá. Eu também não acredito, não. Você também não? Isso pra mim é muito difícil, assim, eu acho, porque eu sou uma pessoa que questão trabalha com tecnologia, mais, mas como vocês já viram, eu sou uma pessoa super crítica. Então, pra mim, acho que para além de se a tecnologia vai ser a salvadora, vem até do princípio de ter uma salvação, a dificuldade que está totalmente relacionada com a tecnologia, que até tem um livro lá da Paula Siblia que fala sobre essa vocação fáustica, né? Que tem a ver com essa noção que tem a ver com economia, que tem a ver com tudo, que é uma necessidade constante de progresso, sabe? Preciso de mais, em termos tecnológicos, preciso de mais resolução, preciso de mais processamento, preciso de menos espaço, preciso de mais... Preciso de um 5G? Preciso de um 5G será que precisa? Será que a gente já não chegou num limite? Será que já não está tudo bem? A gente pode parar aqui agora? Mas é como toda a roda econômica está sustentada a partir de um ciclo de consumo, enfim, de desejo, de fetiche da mercadoria, enfim, a gente pode entrar em várias outras questões. A tecnologia, eu acho que ela ajuda a gente em muitas coisas, mas ela não é a solução é nossa, sabe? Somos Lógico, nós. A gente botar na tecnologia também a gente se eximir de muita coisa, né? E também, assim, também não colocar o tempo todo que a gente já... Da mesma forma como a gente fez com a natureza, né? A natureza e o homem, a natureza e o humano e tal. E fez essa dicotomia. E agora a gente tem talvez a gente tenha essa outra dicotomia, que vai ser as máquinas e o humano, sabe? Mas não, a gente precisa pensar... Ciborgue. Ciborgue não, sinergeticamente, né? Roy Ascott, grande
pensador incrível sobre arte, tecnologia e consciência. Tem um filme no Netflix que é o AlphaGo, que é sobre uma inteligência artificial que está jogando um jogo coreano que é super complexo porque ele tem N mil possibilidades e o tipo de processamento, enfim. E aí, o maior jogador de gol do mundo, que é tipo o Neymar do gol, assim, de visibilidade, ele é, tipo, desafiado a jogar 5 jogos com esse software, né? E aí o documentário é todo sobre esse drama, né? Porque as pessoas em algum momento já não sabiam mais se torciam pra máquina, porque as pessoas que começaram querendo torcer pro software, no final já não sabiam mais, mesmo os próprios desenvolvedores ficavam olhando ali o jogador sofrendo. E aí no final, mas não, o software também é criação humana, então como é que a gente lida com isso dentro do que a gente quer colocar de limite, né? Mas, enfim, É mais pergunta do que resposta. A verdade é essa. É isso aí. Gente? Mas continuar formulando perguntas é importantíssimo. É humano. É importante. Continuar crítico, né? Exatamente. Toda semana tem mais mulheres incríveis, maravilhosas, cheias de conteúdo para presentear a gente por aqui. Se você tem perguntas, imagino que deve ter muitas. Então deixa aqui embaixo sua pergunta, seu comentário. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho. É isso. Um grande beijo a todos vocês e tchau. Tchau.